eu era o Rodrigo Mundão, era um rapaz extremamente mundano, né? E alguém que ouvia falar sobre Jesus, porque meus pais, né, eles já oravam por mim há um bom tempo, né? Eles se converteram quando eu tinha por volta dos 7 anos de idade. Minha mãe era da religião Umbanda e meu pai era católico, né? E meu pai foi o primeiro a se converter. Ele se converteu na Igreja Renascer com Olha só. o Ah, que Bispo bacana. Estevão, né? Olha só. A Bispa Sônia. E aí ele se converteu, e aí através dele, né, ele ganhou a minha mãe para Jesus, e aí a nossa casa, Automaticamente né, vai automaticamente foi todo mundo para Jesus. Graças a E Deus. eu sempre fui um garoto naquela época que amava as histórias da Bíblia, amava. Meu pai, ele falava, né, sobre o que aconteceu com Moisés, o início, Gênesis, né, do Adão, Eva, Moisés, José do Egito, e eu amava, eu sabia... Você já pegou amor já desde o início? Sim, pela palavra logo Você no gostava começo. de ler? Você gostava de ler? Eu gostava de ler, meu pai comprava aquelas historinhas de quadrinho. criança, né, que era mais desenho, então eu lia a Bíblia, interpretava na igreja os personagens bíblicos, só que eu tinha uma coisa, eu não gostava de ir no culto, olha só, eu não gostava de ficar ouvindo a palavra, então pra mim era uma chatice. Tem que ser sincero, viu? Eu já cheguei, essa né? fase aí também foi, eu também Eu passei. era pequeno, eu gostava o quê? Eu gostava de ouvir as histórias da Bíblia, lá, os desenhos, que meu pai comprava desenhos e filmes lá da Bíblia. E então eu gostava de saber tudo aquilo que acontecia, né? E que aconteceu. Mas eu não gostava de ir pra igreja. Então eu ficava assim, gostava de ouvir, mas não gostava de estar lá na igreja. E foi assim, né? E até que na minha adolescência, adolescência já quase na fase adulta, né? Digo assim, de 17 para 18 anos, mais ou menos. Aí eu comecei o quê? Meus olhos cresceram pro mundo. Aí eu comecei a ir pro mundo. Comecei a virar o cara de baladas, de beber. O mundo te ganhou, né? Te iludiu ali, né? Exatamente. Já ele vem, ele é Isso. astuto, né? Ele sabe, né? joga aquelas coisas lindas Mulheres, nos olhos. eu fui um rapaz extremamente mulherengo, então mulheres Onde foi o que pegou, mais né? me pegou pro lado de Na lá, área sentimental, entendeu? Então, né? enquanto a Bíblia, o pastor lá pregava que você tinha que conhecer uma varoa de Deus, se guardar pro casamento. Tudo bonitinho, né? O mundo coloca o quê? Coloca Tudo ao aqueles diabos de contrário, né? saia lá pequeno, e aí... Aquele escuro bem curtinho, então né? aparece daquele jeito, aí eu não aguentava. Então eu falava, Senhor, me eu olhava desculpa. pras irmãs e falava, não dá, eu vou ficar aqui. Então eu ia falar. Essa saia tá muito comprida, irmão. Não quero. Eu não quero. Porque assim, a gente tem que falar, porque a gente. O homem, quando Mas ele é verdade, carnal, é ele vive da carne. Mas Então, né, eu tava ainda. É real, né, Rodrigo, o negócio? É verdade. A Por gente isso tem que ser sincero com as existem coisas, né? aquela luta, né, do carne, espírito da contra a carne. carne. Eu era um rapaz que tava mais vivendo ali na carne. Não tinha como, não. As Tava ali, coisas né? da carne atraem Infelizmente, mais, não tinha elas como. gritam, falam mais. O diabo, ele vem mesmo Mas você nessa- acha que foi um pouco da influência de amigos, alguma coisa nessa época? Ou foi mais você que, tipo, começou a ir pra outros ambientes? Eu acho que foi aquela questão, você começa a flertar com o pecado. E é isso que hoje eu prego até nas minhas redes. Não adianta a gente só, eu vou passar aqui, dar aquela olhada, não vai me acontecer nada. Eu sou muito de Deus, eu sou muito... né? Não, sabe? Você começa a passar naquela linha que te permite... Tipo assim, né? Até aqui o pecado, eu vou Não, só isso ser Até o próximo. Eu vou sabe? conseguir, eu vou conseguir. Então, eu acho que assim, a gente tem que, muitas vezes, a gente tem que ser radical. Sabe, se o teu olho te faz pecar, arranca, sabe? Então, A palavra mesmo diz, ela né? diz, então, eu não tive naquela época o discernimento, a sabedoria do espírito, né? Sim. De falar, não vou ficar aqui nessa linha porque isso vai me ganhar, isso vai me puxar. Porque nós somos pecadores, nós somos, a nossa carne, ela é fraca, assim, né? Ela Grita, né? Ela Grita. grita e a gente é fraco muitas vezes, A né? palavra diz, E né? seus Aquele pais que... chamavam atenção? Sua Chamava. atenção? Meus pais, assembleianos. Ah. Entendeu? Os dois assembleianos ali, eles... Rodrigo, onde você tá, Rodrigo? Atrás de mim. Não, Rodrigo, aqui não olha lá, não sei o quê. Então, só que assim, eles oravam bastante por mim. Só que é aquilo, por mais que eu ia na igreja com eles, mas depois que eu saía da igreja, a turminha lá, Rodrigo, hoje vai ter uma festa, Nossa. vai ter aquilo lá, a fulana vai estar lá, você não quer ir lá? Aí eu vou. Tá, não vai acontecer nada, eu não vou fazer nada. Mas aí eu ia, com a intenção, com a ideia que não ia acontecer nada,
Mas acontecia. Por quê? Porque aí você vai... É aquela questão de mulheres foram me puxando, bebidas, e aí quando eu vi, eu tava no mundo. Fraco. Aí o meu coração já tava mais pra Pras lá, coisas do mundo, pras né? coisas do mundo, que Você as coisas de Deus. alimentou Eu só mais, ia né? de domingo que lá você pra se igreja. alimentou mais as É coisas aquela do mundo, questão, né? né? As pessoas acham o famoso nada a ver, né? Eu nada a ver, O exatamente. famoso não vai acontecer É. nada, não tem nada a ver Exatamente, isso daí, é. mas quando acontece, o diabo vai agindo nas brechas, Exatamente. né? E aquilo, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Exatamente. Então a gente não pode nunca. Às vezes as pessoas acham que Satanás, ele é só. É um bobinho, né? Ele não me pega, ele não faz amigo. Somos forte, Ele enganou a terça parte dos anjos. Ele enganou Adão e Eva, que eram feitos à imagem e semelhança de Deus, que se encontravam com o Quem Senhor. somos nós? Entendeu? Toda na virada do dia, eles estavam lá na. Então, assim, ele sabe, ele vai só. Ali ao derredor, te medindo, te calculando, vendo os teus olhares, o que você tá... Ele não tem o poder de ver a tua mente, mas ele sabe as tuas... O jeito que você olha, aquilo que te ganha. Ele vai te estudando. Ele vai estudar você. É que nem a gente vê lá na selva. O leão, ele vem vindo assim, lá, ele vem vindo devagarzinho. O bicho percebeu, ele para. Verdade. Aí... O bicho voltou a comer lá, aí ele vai dar mais um passo. Porque quando ele vai dar o bote, ele não vai dar um bote pra te dar uma gripe. Não, ele vai te dar um bote pra dar jugular. É pra te derrubar, pra te matar. E as pessoas acham que não, eu tenho poder, eu consigo. Não, eu consigo. Pode vir, eu sou braço de ferro. Satanás, ele vai Ele na jugular mesmo. E quando ele dá o bote, é pra te matar. É isso. Entendeu? Então as pessoas muitas vezes não percebem. Então, eu sempre costumo dizer esse exemplo, né, da selva, porque é isso. O bicho, ele tá, quando ele vai caçar, ele vai bem devagarzinho. Ele vai dar aquele passinho. O bicho parou, ele não põe nem a pata. Ele volta. Ele é manso, ele volta e vem vindo. Quando distraiu. É nessa hora que ele corre, bum, pegou. Aí pegou, assim já era. Faz conosco, né? Muitos cristãos, muita gente tá tá na boca de Satanás ali, ó. E não tá nem percebendo, sabe? Já foi ganho pras trevas. É uma frase muito interessante que eu até costumo falar, que é a seguinte, né? A pior prisão é aquela que você não consegue ver que você tá preso. Isso. Porque se você acredita que você é livre, mesmo estando preso, você não consegue, você nem se esforça pra sair dessa prisão, né? É verdade. E é isso que o diabo faz. É verdade. Né? Nos aprisiona, Prendendo as pessoas nos prazeres momentâneos, prendendo as pessoas em coisas que vão alimentar a carne e elas não conseguem ver que estão presas. Exato. Né? Exatamente. Isso é muito forte, cara. E aí, quando eu fiquei refletindo, eu tava lá no mundo, e aí foi. Eu ia pra igreja só de domingo, mas eu tinha uma vida totalmente mundana. Então eu era o Rodrigo Mundão mesmo, entendeu? Eu era um rapaz mundano, me atraía só as coisas do mundo. Só que os meus pais, é aquilo, orando, né? Por mim, pra que um dia eu voltasse pra casa do pai, né? Pra que eu tivesse um relacionamento com Deus. E como foi seu encontro com Deus? Então, isso foi em 2021. Foi... Olha só. 2020. Dia 18 de março de 2020 foi quando realmente eu tive um encontro com Deus. Você largou né? tudo. Eu tive um encontro com o Senhor. Eu fui a igreja, eu conheci minha esposa, né? E aquela coisa, da mulher sábia edifica a casa. Exatamente. Então eu comecei na época a namorar com ela, só que ela sabia ainda que eu ainda tinha muitas coisas pra presas. tirar, né? Eu já tava num processo, quando eu a conheci, que eu, de tanto quebrar a cara no mundo, eu falei, eu lembrava daquilo que meu pai e da minha mãe pregavam, da igreja, das palavras. Eu falei, eu preciso voltar pra Jesus. Não dá mais, o mundo tá me quebrando. Eu tô destruído. E eu não tô enxergando, a gente não enxerga. Né? Eu cheguei no fundo do poço que eu falei, eu lembrei dos meus pais. E os meus pais sempre orando pra que eu voltasse. Até que Deus colocou na minha vida, que hoje é minha esposa e tal. E ela falou, comigo a gente vai namorar, vai ser um namoro cristão, não vai ser esse namoro mundano que nem você tinha com outras mulheres. Gostei dela, gostei dela. É assim? Então, com Deus é assim, assim, assim. Foi assim mesmo. E isso foi uma coisa que na época, como eu tinha antes, as minhas ex-namoradas, era tudo um namoro mundano, Bagunça, sexo antes né? do casamento.
Quando ela falou, não, comigo Vou não me vai ter guardar. nada disso, vou me guardar só depois do casamento, eu falei, o quê? Vou cair fora Porque ela já disso. não sabia dessa menina, não. Ah, não, aí já é demais. Já gostei dela Quando de novo. Eu falei, não, eu quero Deus, mas me tirar isso aí não. Aí Era eu não- religiosa. Você vê, É a gente não quer, né? Largar as coisas do mundo. Exatamente. Renunciar à carne, né? O pessoal quer beber um evangelho bagunçado. com açúcar, né? Açuquinha É a ali, graça né? barata, Tipo assim, não tem renúncia, não tem transformação de Transformação. vida, não tem nada. Quem vai ver Cristo em nós? Ninguém, né? Exatamente. Então, eu até falei, não, eu quero a Deus. Que muita gente fala assim, não, eu tô indo na igreja, mas não abandona a vida do Coisa, passado, continua a mesma coisa. E Então, cadê a transformação? e aí não consegue trazer a casa, a família, os amigos. exatamente. Porque esse é o nosso propósito. Ligar o Exato. evangelho a toda criatura, Exatamente. Eu né? entendi que o evangelho não é sobre te melhorar, não é sobre acrescentar algo na sua vida, é sobre matar você. Exatamente. É sobre Matar nascer de novo, nascer é de sobre novo. transformação, Exato. sabe? É por isso que existe o batismo, né? sim, A gente sim. soube, é uma nova criatura. E Exatamente. deixa Deus trabalhar e limpar, né? Exatamente. Então essa foi a primeira grande renúncia que na hora eu falei, meu Deus, seguir a Jesus Que é mulher sábia, maravilhosa. Mas ela foi uma coisa assim, Você vê, foi ela- uma bênção, porque ela me aproximou de Jesus. É tão importante, né? Ela me aproximou de Jesus de uma maneira que Você nunca nenhuma outra pessoa fez comigo. Porque se você se envolve com aquela coisa, né? O jugo desigual não prospera, não prospera. né? Então, o que aconteceu? Quando ela se posicionou, eu falei, meu, ela é uma mulher diferente, porque as outras não eram assim. A gente observa, Me né? falei, meu, é Cativou. diferente, vamos. Eu sempre fiz de uma forma, vou tentar fazer dessa outra forma, Pra ver se dá certo, pra né? ver, né, o que acontece. E realmente foi um momento, assim, que Deus abriu. Eu tava desempregado há um bom tempo, e eu queria entrar Nossa, cara. numa agência de publicidade. Eu sou publicitário, Sim. trabalhei muitos anos Formado, como marketing, formado, isso. E aí eu queria muito entrar numa agência de propaganda. E eu nunca conseguia. Eu sempre chegava na final e desistia. Mas naquela época, porque eu cheguei e falei pra um amigo meu, quando ela falou que, ó, comigo vai ser o namoro assim. Eu falei, meu, não quero, eu vou desistir. Mas eu liguei pra um amigo, graças a Deus que eu liguei pra um amigo Olha que só. era cristão de verdade. Olha só. Você vê Porque que se precisamos você ter ligar pro amigos, cara né? do mundo, o cara fala assim, deixa ela pra lá, é um monte de mulher. Tá vendo como é bom ter amigos cristãos? Exatamente. Gente A com Bíblia fé- diz, a Bíblia fala que a gente precisa. Daniel tinha, né? O que o Daniel, nossa, os fiéis, né, no Fiéis, caso, né? fiéis. E a Bíblia fala, né, que as más companhias corrompem os bons costumes, né? Exatamente. Então, o que aconteceu? Graças ao Senhor, eu liguei pra ele. E ele falou, Rodrigo, você sempre namorou pessoas dessa outra forma, por que você não faz um teste? Ele falou ainda assim, se Deus não te abençoar em um mês, larga ela. Eu falei, tá bom, acho que um mês, será que eu consigo? Um mês eu devo conseguir. Vamos lá, um mês. E foi nesse mês que minha vida foi assim, Nossa. Deus começou a fazer milagres. Eu entrei na agência que eu queria. Olha Eu não só. tinha dinheiro nem pra Deus comer. foi abrindo Deus seu foi abrindo, entendimento. foi abrindo. E aí eu As falei portas, assim, né? olha que Que coisa. bacana. E Deus foi me abençoando. E aí ela me levou o quê? Pro encontro com Deus, que tinha Olha na só. igreja. Não sei se vocês já ouviram falar. Já, Tem, já sim. sabe, Teve, né? não, teve agora. há pouco Isso, tempo. o encontro com Deus. Ela me Sempre levou tem pro lá na encontro nossa com Deus. igreja E também. nesse encontro com Deus, Você eu teve- tive um encontro com Deus. Que coisa Olha linda. só. Eu tive um encontro com Deus assim. A gente tem a hora certa, né, Rodrigo, É. pra ter esse encontro com Foi. Deus. Eu costumo dizer, eu era como se fosse ali Paulo no caminho de Damasco, eu estava indo para eu, né, apesar de conhecer a palavra, ainda tinha aquelas restrições, cristão, muito chato, muito quadrado. Você tinha essa muito visão bitolado. de ser pessoas religiosas ao ponto de, eu não quero ser assim? Tipo assim, Eu tava nessa ideia. tá nessa- Não, eles são muito radicais, eles não querem nada, eles não curtem a vida, é muito quadradão, é muito, né? Não fazem Não nada. fazem Não nada. pode, não pode, Meu né? Deus do céu. Então eu queria isso. E nesse encontro com Deus eu tive realmente um encontro Olha com o só. Senhor. Eu Conta, fui batizado com o Espírito Que lindo. Santo. E Ah, que dali delícia. a minha vida foi Deslanchou, totalmente né? diferente. É Totalmente diferente, né, cara? O mundo diferente. espiritual parece que abriu pra vocês. É. Tipo assim, Eu simplesmente. Foi um sentimento tão grande na minha Único, vida, da né? presença de Deus, que eu falei, eu nunca mais quero deixar de sentir isso. Eu nunca É mais. isso. E conta, até conta, hoje. conta como foi. Então, quando naquele encontro que Deus, onde eu fui batizado, eu lembro que eu me joguei no chão. Nossa, Com a cara no chão mesmo. No pó, que delícia. Eu falo pra vocês, parece que eu saí de mim ali. E eu fui gente com uma sai mesmo. força, como um vento. Me jogou com tudo no chão. Porque é como se eu tivesse me visto saindo do meu corpo. E ao mesmo tempo eu fui empurrado de volta Você não tem esse dentro. poder, e eu fui né? Tipo jogado
com tudo. E eu comecei a falar ali em línguas, e aquela presença foi tão forte na minha vida que eu falei, eu nunca mais quero perder isso. Nunca mais eu quero perder. Fala, né? A Bíblia fala, né, que é a paz que excede todo entendimento. Por mais que você tente descrever o quão bom é. O Lucas fala que é uma droga de Cara, eu falo, mano, eu já fumei maconha, já bebi, mas, cara, essa droga, quando eu senti a presença de Deus, eu falo, mano, que é isso? Não há nada nesse mundo que consegue se igualar à presença do Pai. Não tem. Que é isso, mano? Você fala, cara, meu Deus do céu. E isso foi uma coisa tão assim, que me encheu de uma maneira tão grande que eu falei, eu não consigo mais guardar isso só pra mim. Eu preciso falar pra outras pessoas. As pessoas precisam sentir isso que eu senti. Porque não é uma coisa normal. Porque as pessoas procuram, às vezes, felicidade, né, na bebida, nas drogas, é aquilo, né? Bebe, aí depois fica lá passando mal, vomitando lá no banheiro, aí, ou fumam droga, e depois, né, tem aquele ápice, depois volta a ficar numa uma tristeza, uma depressão. Quem fumou droga sabe como que é, né? Fica aquela tristeza. E outras, mulheres, aí tem aquele ápice, depois volta. Mas não. Com o Senhor é o ápice do ápice do ápice. Nossa. E não acaba. É uma alegria que te inunda, que te contagia. Então, você, meu irmão que tá me assistindo, se você experimentar, se você abrir seu coração pro Senhor, Ele vai encher você de uma maneira que nada nesse mundo poderá se igualar a isso ao Pai. Por isso que isso entrou tanto no meu coração que eu falei, eu preciso falar de Jesus para as pessoas. Né? Eu preciso. E mudou muito. Mudou. É muito bom.